Do quê? Do Palmeiras? Palmeiras, Barbosa no Palmeiras. A gente estava falando de Palmeiras Enquanto aqui. isso, eu apuro um negócio aqui. Boa. Barbosa, muito bem encaminhado para ser o novo reforço do Palmeiras. Um acordo que gira ali em torno de 4 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões de reais, por o Barbosa chegar agora no Palmeiras, tá? Nessa janela de transferências em julho, não no final do ano, não vai assinar um pré-contrato. Por quê? O Botafogo vinha tentando renovar o contrato, não conseguiu chegar a um acordo, o Barbosa viu o projeto não indo para frente e eu até uma insatisfação por parte do Botafogo por essa forçada do staff do Barbosa em cavar ele em outro time, sabe? Porque o projeto não agradou, aí falaram em Cruzeiro, falou em Palmeiras, então teve uma insatisfação e era iminente a saída dele. Porque o Botafogo viu que não ia conseguir segurar, houve uma chateação também com o Barbosa por essa maneira, mas entenderam o lado que, assim, eles não podem entregar o que eles não podem cumprir, entendeu? De questões financeiras, tem muitas dificuldades, a gente vai falar aqui do John Textor. Então o Barbosa deve chegar ao Palmeiras nessa janela de transferências, um contrato aí de mais de 3 anos. E é um reforço... 3 anos? Mais de 3 anos. Ele tem 31, a gente viu ontem, né? 31. Então é um reforço que chega com status de titular. Mas o Abel... Não sei. Você não chega, não? Não sei. Titular? Aí a carta opinião? A carta de Bruno Andrade, na verdade, aqui? Ah, eu acho que ele não chega. Não, acho não. Qualquer jogador com o Abel Ferreira nunca chega titular absoluto. Então, já começa daí. Primeiro, eu não sei se é carta. Mas ele já é certeza que como titular ele não chega. Tá, mas com não status. Chega como titular, Ivan? Não chega. Não chega? O Murilo tá jogando pra caramba, cara. Ninguém é titular absoluto. Então, primeiro que o Gustavo hoje o Gustavo Gomes ele é o capitão da equipe. Tá. E tá jogando bem. Desde o ano passado ele tá jogando muito bem. Intocável. E o Murilo voltou a jogar muito bem, cara, no Palmeiras. Hoje o Barbosa não hoje o Barbosa não tira a vaga do Murilo. Carta do Bruno Andrade. Não tira. Posso usar a carta. Não, Gustavo Henrique é de outro time. Vai, Gustavo Henrique é outro time. Mas eu acho que nem o Barbosa e nem o Nino chegam como titular. O Nino não chega? Não tira a vaga do Murilo. Hoje não tira. Murilo tá jogando muito bem, apesar, é verdade, de ter sido expulso no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas ele recuperou a melhor forma física dele e tem jogado muito bem pelo Palmeiras. Tá, só completando a informação, eu discordo, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Aqui a gente não é um programa de opinião, mas a gente pode discordar um do outro. Pode brigar também. Sair na mão de vez em quando, né? Faz parte. Mas é isso, Barbosa em breve deve ser oficializado como novo reforço do Palmeiras. E aí entra numa questão que o Bruno Andrade trouxe ontem no Fala Fonte, que a a iminente chegada do Barbosa não anularia a contratação do Nino, Então, né? essa é a principal pergunta que tem. O Bruno Andrade pode passar porque ele trouxe no Fala Fonte, vou comentar isso. Só pra gente atualizar, então, mas agora muda o contexto agora. Opa! Agora eu tô buscando novas informações. Eu busco novas informações porque ontem, quando me falaram que o Nino não anularia o Barbosa, é porque essas fontes com quem eu conversei trabalhavam com a ideia de que o Barbosa só chegaria em 2027, em janeiro. O Barbosa chegando agora no meio do ano, eu não vou cometer aqui o equívoco de falar que tá tudo bem com o Nino e que tudo se mantém. Porque o Palmeiras antecipa em 6 meses a contratação do Barbosa. Talvez assim, será tão importante o Palmeiras ter que buscar 2 zagueiros de alto nível no mesmo mercado? Então, ontem era uma verdade, era uma informação. Hoje, o cenário não sei se é o mesmo. E, por enquanto, eu não tive respostas credíveis suficientes para poder falar. O Barbosa não inviabiliza o Nino. O Barbosa, em janeiro, não inviabilizaria o Nino. Agora, eu espero para ver aqui, até por uma questão de ética jornalística, apuração mesmo, né? Isso. Concreta, uma resposta mais objetiva se uma coisa muda ou não muda por conta da chegada antecipada do Barbosa. Mas é interessante essa atualização. É interessante, você vê como as coisas mudam, né? Porque ontem era um contexto, o contexto do Barbosa chegar no final do ano. Sim. E agora, o Barbosa chegando agora, o Palmeiras anteciparia para já ter o Nino também? Porque aí é aquela conta que a gente estava fazendo de ter 5, 6 zagueiros. Exatamente. Ou não sei se antecipa a venda do Benedetti. Mas mesmo assim, cara, você pega no ponto que o Benedetti não é um zagueiro que vem atuando com regularidade no Palmeiras. Mas ele é uma quinta opção. Sondado, né? Sim. O sondado, ele teve sondagem do Arsenal, teve sondagem lá atrás do Barcelona, do Olympiacos, então teve sondagem de vários clubes. Mas o Benedetti, ele é a quinta opção no Palmeiras. Ele não é que nem o Murilo, não é que nem o Fux mesmo, que joga toda hora. E aí vai ficar com... Cara, tá falando aqui de Gomes, Murilo... Gomes e Murilo são os titulares. Tá. Barbosa, Fux. Isso. E aí chega aí o Nino? Seriam 5.
mais o Benedetti, 6. O Fux às vezes atua como volante. Mas... Então, mandaram aqui isso, né? Ah, mas joga com 3 zagueiros. Tá, você joga com 3 zagueiros, mas não pode jogar 12. Alguém tem que sair do time. Quem que você vai tirar do time? Cara, e até o Versiculano falou aqui, Barbosa e Nino não são reservas para Murilo nem aqui nem na China. Eu discordo que o Murilo é tecnicamente ruim, tá? Não acho zagueiro comum. Mas assim, o Nino não chegaria ao Palmeiras com status de... Ele chegaria ao Palmeiras com status de titular, sim. E a gente tá falando do Barbosa como uma oportunidade de mercado. Você acha o Leão que é titular? O Leão acha que é. Eu acho que não é. Eu não tiraria o Murilo hoje do time, não. Não, e aí o Barbosa chega ao Palmeiras, até uma informação, como uma oportunidade de mercado. Porque você paga num zagueiro que é titular do Botafogo. Mas é uma oportunidade de mercado cara, né? Então, por isso fico aqui com uma pulga atrás da orelha. O Palmeiras paga 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais pelo Barbosa. É menos, ou são menos 4 milhões de dólares para colocar no pacote Nino, enfim. Eu acho que o Palmeiras, enfim, novamente, eu não quero entrar na questão do achismo, não é programa de opinião, é programa de informação. Mas o Palmeiras colocar em cima da mesa 4 de dólares por um zagueiro de 31 anos e não sendo uma necessidade absurda, eu, Bruno, fosse dirigente, esperava janeiro. Mas enfim, quem sou eu? Quem manda é o Anderson Barros, é a Leila, é o Abel. Achei uma jogada ousada do Palmeiras, sinceramente. E aí a gente não sabe, mas de repente tem gente perguntando, será que então o Murilo não pode sair? Será que não pode ter uma outra negociação? Então... O caminho mais viável, até o que você trouxe, é do Benedetti sair, porque é um jovem muito valorizado. O Palmeiras precisa fazer caixa. Precisa fazer caixa, você falou daquela quantia que o Palmeiras precisa fazer de venda. 300 milhões, não era isso? Isso. Então a gente tá falando de... É dinheiro, meu. O quê? Gente, a insatisfação no estúdio aqui. O estúdio foi a loucura aqui. Não, mas é o seguinte, gente, vamos lá. É o que o Palmeiras apresentou isso no balanço. Sim. Pra ele manter a conta equilibrada, ele fez contratações caras. Lógico. Tá prestes a fazer mais uma, como o Bruno falou. O Barbosa, não é que você tá pagando esse valor pra ter o Barbosa. Você tá pagando esse valor só pra antecipar a saída dele. Sim, Porque senão você assinaria o pré-contrato e no final do ano ele chegaria e tá tudo certo. Mas o Palmeiras está disposto a investir esse dinheiro pra ele já chegar Botafogo agradece. Agora. Oi? Não, o Botafogo agradece. Por Botafogo foi o melhor dos mundos. Não perde o jogador de graça daqui 6 meses e consegue 4 milhões de dólares por um bom jogador. Eu nem vou entrar aqui no mérito da qualidade, mas um cara de 31 anos que daqui 1 mês e meio, 2 meses, ficaria livre para assinar pré-contrato com quem bem entender. Olha, a gente que critica tanto a diretoria do Botafogo, nessa tem que tirar aqui o chapéu, bater palma, porque foi um negócio espetacular, honestamente. Não, o Chui Santi mandou aqui. Abel falou que não tem nada. Turma mal informada. Não. Pô, mas aí o Abel, ele não vai falar assim, ó... Ele sempre comenta quando o negócio tá fechado, o cara tá no clube... Ele despistou ontem, não é que ele falou que não tem nada, ele falou, eu não sei. Ele não fala de jogador que não é anunciado pelo clube e não tá no clube. Bom, então vamos lá. Então, beleza. Então, acompanhando o que o Abel fala e o que o Abel não fala. Ontem, ele foi questionado sobre o Barbosa. Perfeito. Ele falou, eu não quero falar sobre... Não tenho essa informação. Você tem? O repórter, não lembro quem foi o repórter, falou, sim, eu tenho. Se não me engano... não lembro agora quem foi. Mas falou assim, sim, eu tenho a informação. O Abel falou, eu não tenho, então não vou comentar. Sim. Mas se você voltar no começo do ano, o Abel sempre falou, é uma conta simples. A gente perdeu um zagueiro, que é o Mikael, e a gente precisa repor. O Abel cansou de falar isso. Como ele falou que precisava de um... Quem que chegou agora? Fuária. Não, era um jogador de meio pra frente, porque ele tinha perdido, que ele pôs na conta dele, o Veiga e o Facundo. Sim. E precisava de outros pra repor nessas questões. Mas Então, Posso lançar pela 19ª vez a carta Bruno Andrade? Claro Não? que pode. Pode, hoje pode. É porque a sexta-feira acumulou. Acumulou. Então a gente não usou a carta, vamos usar tudo hoje. Acumulou. E aqui é mais uma vez o Bruno Andrade com uma bolinha de cristal aqui nas mãos, tentando prever o futuro. Vou ser muito honesto, tá? São tantos anos trabalhando com o mercado de transferências, olhando bastidores, enfim, vai, não vem, vai. Ou seja, tendo em vista, e eu volto a dizer, não é pela qualidade ou não do Barbosa que eu acho bom jogador, 31 anos, perto de assinar pré-contrato, o Palmeiras se dispor a pagar 4 milhões de dólares... Eu não consigo não pensar, é um raciocínio lógico para mim, e eu posso estar aqui cometendo um erro absurdo de raciocínio, mas não é assim tão bizarro, que Danilo e Palmeiras podem se aproximar por conta disso. Eu vou dizer que quase é o Palmeiras, entre aspas, fazendo um favor para o Botafogo, abraçando o Botafogo
para na hora no meio do ano, como o Botafogo vai negociar o Danilo, é uma informação que eu tenho e continuo batendo nessa tecla, apesar de o Danilo ter a preferência, sim, pelo futebol do estrangeiro, pelo futebol inglês, mas para mim é o Palmeiras já preparando o terreno para facilitar uma negociação com o Botafogo envolvendo o Danilo no meio do ano. Ou seja, você não se indispõe com o Botafogo, tirando um jogador de graça, e ainda faz um agrado pagando 4 milhões de dólares por um jogador que daqui 2 meses estava livre no mercado. Ô Bruno, só para deixar claro, essa é uma percepção sua de mercado ou é informação? Não, totalmente percepção, Tá Bruno, totalmente percepção. Tá, não, só para deixar claro que às vezes o pessoal começou a ver agora, tal, já, né? Então só para deixar claro. Não, A informação que eu tenho, enfim, o que nós temos de informação aqui é que o Botafogo avalia o Danilo em 30 milhões de euros. O Danilo tem interesse em sair. O Botafogo trabalha com a sua venda depois da Copa do Mundo e o valor até pode aumentar. O Danilo no Brasil tem interesse pelo Palmeiras, mas a prioridade continua sendo o futebol do estrangeiro, o futebol inglês. Isso é informação. A interpretação aqui, mera interpretação, é que o Palmeiras se aproxima do Botafogo pelo Barbosa, primeiro porque precisa de fato de um zagueiro, mas para mim não sai da cabeça a possibilidade aqui de uma aproximação, já tentando ali um novo casamento envolvendo o Danilo. Então vamos fazer o seguinte, ó, já que tem um monte de pergunta aqui no chat, a gente tem que falar do... Agradecendo vocês que estão chegando, estão se inscrevendo, pra gente é muito importante, continue se inscrevendo no canal. Você que ainda não está inscrito, tá? Como eu disse, jogo importante hoje que nós fizemos live, Jacuipense, Palmeiras saiu com 3-0 já, uma vantagem que realmente define a classificação do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar o jogo de volta lá no Paraná, ainda em Londrina, lá no Estádio do Café, e para mim, né, vai botar um time misto, vai com um time reserva aí, só tem que tomar cuidado para não perder mais jogador, né? Porque na verdade, Jacuipense ontem a gente tá vendo o estrago que causou, né? Muita pancada, o Tigrinho mais uma vez com problema no tornozelo, aquele tornozelo esquerdo dele tá dando problema, tá dando trabalho, volta para o departamento médico e aí a gente não sabe mais, ainda não tem exame que demonstre o que aconteceu com o Tigrinho e qual a expectativa de volta desse jogador que é importante, até por isso o Palmeiras já começa a olhar o mercado atrás de centroavante, né? Atrás de atacantes aí. A gente sabe que nessa movimentação da janela, a gente tem falado muito sobre isso, o Palmeiras pode perder o Alan e também o Flaco Lopes, dos titulares, tá? Eu acho que jogadores que mais têm oportunidade, que mais vai mexer com o mercado aí, saídas importantes, né? De jogadores titulares, é o Flaco e também o Alan. Esses dois eu acho que vão chegar a proposta e vai ser difícil segurar. Principalmente o Alan, né? Já chegou aí 35 milhões do Napoli. Agora com certeza deve aparecer alguma coisa em torno de 40, 45 milhões, aí não tem como segurar, né? Então o Palmeiras está olhando o mercado, está atrás de atacantes que realmente precisa, até porque o Tigrinho também esse ano tá difícil, né? Já tem o Paulinho que tá encostado lá há quase 2 anos. E agora o Tigrinho também. E esse ano aqui nós já vamos para maio, né? Já vamos entrar em maio agora, semana que vem. E o Tigrinho tem pouquíssimos jogos aí disputados porque não consegue ficar em campo. Machuca, sai, volta, machuca, entra, sai, machuca. E machucou de novo com 10 minutos de jogo. Tá certo que a equipe do Jacuipense também chegou o pau, né? Chegou o pau. Muito duro o jogo. Jogadores expulsos, o jogador expulso no primeiro tempo, jogadores amarelados no primeiro tempo, enfim. Realmente foi algo que não foi dentro do normal, não, né? Não foi dentro do normal, não. Muita força física, desproporcional, e aí o Palmeiras se complica, aí perde o Tigrinho de novo. E o Palmeiras, que eu estou falando dos atacantes aqui, que o Palmeiras deve estar no mercado atrás, quem sabe, hein? Olha, eu gostaria de ver Almada e Luiz Henrique. Para mim é só esses dois, tá? Só esses dois já resolveria muita coisa ali com relação ao ataque do Palmeiras. E também a gente tem ouvido falar aí dos zagueiros, né? O Barbosa está muito próximo, né? 20 milhões de reais. 20 milhões de reais o Palmeiras estaria negociando com o Barbosa, que é bom zagueiro firme, duro, né? Bom zagueiro. E aí o Nino também parece que está já fechado, deve se apresentar depois do Mundial também. Então o Palmeiras arrumando a zaga, se acertando ali atrás e aí atrás de atacantes também. E depois a gente tem que falar também do brasileiro que volta, né? O Palmeiras tem aí, Abel continua suspenso para o jogo do final de semana contra o Bragantino. Abel continua suspenso, mas volta, importante volta do Marlon Freitas, né? Marlon Freitas volta.
O Palmeiras não tem nenhum jogador que perdeu para esse jogo aí do final de semana. Então vai com tudo para cima aí do Bragantino, jogando lá em Bragança, que é jogo muito importante para a gente, para manter essa primeira colocação do Brasileirão. Temos 29 pontos, 6 pontos à frente do segundo colocado, que vem atrás aí cheio de choro, né? Cheio de reclamar de tudo, de falar de estádio, de falar de gramado, de falar de contratação, falar até de show agora. Eles resolveram falar, o presidente do Flamengo, falando que o Palmeiras, não falou Palmeiras, né? Falou que clube que quer ganhar dinheiro com show tem que mudar de ramo. Agora, e clube que quer jogar futebol, que tem um time de futebol, não precisa ter um estádio? Eu acho que sim, né? Eu acho que clube de futebol precisa de um estádio. E não é o caso deles, né? Eles não têm estádio. Ainda fica alugando lá o Maracanã para poder jogar. E por isso que eles não fazem nem show, né? Porque não tem estádio. Não tem estádio nem para jogar futebol, muito menos para organizar shows. Então, realmente, cada fala deles não tem o mínimo sentido, né? O mínimo sentido. Realmente o Palmeiras incomoda, o Palmeiras está muito bem, fatura com shows, fatura com venda da garotada, fatura com estádio lotado, fatura com premiações de títulos, e é o Palmeiras que incomoda muita gente. Tá legal? Ó, lembrando vocês então, domingo a gente vai estar por aqui, tem live depois do jogo do Bragantino. O jogo é 6h30, né? 7h30, 8h30 a gente tá chegando aqui para falar tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Bragantino, pra gente bater aquele papo que vocês já conhecem. Se você ainda não conhece, se inscreve no canal, que a gente tá sempre por aqui, tá? A gente tá sempre por aqui falando dos jogos e dando prêmios para vocês também, é claro, agradecendo a M67, nosso parceiro, que no outro final de semana, no jogo do Clássico, hein? Palmeiras e Santos no Allianz Parque, a gente vai dar agora já nesse jogo, um jogo contra o Bragantino, a gente vai dar de presente para vocês um par de ingressos para assistir o jogo do Palmeiras lá no Allianz Parque. Combinado então? Então fique com a gente que aqui a gente dá presente aí para vocês. Grande abraço e espero vocês no domingo então. Tchau. Salve, rapaziada, mais notícias importantes do Palmeiras, com a perda importante aí de Vitor Roque, né, lesionado. Trouxemos no vídeo anterior também Nicola falando sobre a cirurgia que o jogador precisava passar. Já a sua opinião, gostei de ser a sua opinião, registra aqui embaixo, fortalece com like, se inscreva no canal, a gente volta a seguir para notícias. Um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.